Como eu falei no começo do nosso All News, a gente tem a honra de receber sempre professores para nos ajudar a entender o que está acontecendo no Brasil e do mundo. A gente faz questão disso, eu e Josias, a gente adora receber os professores das diversas universidades aqui para nos ajudar a entender e compartilhar com você, a nossa audiência também, o que está acontecendo. Hoje a gente recebe o professor de Relações Internacionais da Fundação da Escola de Sociologia e Política, o professor Alexandre Coelho, conosco, que tem a honra de nos ajudar nesta missão. Somos seus alunos hoje, professor. Seja bem-vindo. Bom dia. Fabíola e Josias. Nossa, alunos muito qualificados. Inclusive, o Josias já passou toda... Né, já deu um belo cenário aí do que pode acontecer. Fez uma análise de cenário, inclusive. É o nosso Poeta News. É o nosso Poeta News. Vamos lá, professor. Eu até queria abrir a nossa fala com a sua análise com essa última fala de Benjamin Netanyahu, né? Ele afirmou para a emissora americana Fox News que a campanha será uma ação rápida e decisiva e que essa guerra não será uma guerra sem fim. Vamos ouvi-lo. I said it could be quick and decisive. It may take some time, but it's not going to take years. It's not an endless war. Donald Trump também falou ontem a respeito do tempo, da duração dessa guerra, porque as pessoas ficam muito receosas em relação a isso, né? Mas quanto tempo isso vai durar? Donald Trump disse que de 4 a 5 semanas, mas fez um alerta, inclusive, de que eles têm poder para ficar mais tempo. Right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it, whatever. Somebody said today, they said, oh, well, if the president wants to do it really quickly. After that, he'll get bored. I don't get bored. There's nothing boring about this. We also projected 4 weeks to terminate the military leadership. And as you know, that was done in about an hour. So we're ahead of schedule there by a lot. É possível estimar o tempo dessa guerra, o tamanho dessa guerra, professor? Pois agora, essa questão da extensão desse conflito, né, não está muito mais na mão do Trump ou do Netanyahu. A minha percepção é de que, na medida em que Irã fecha o Estreito de Hormuz, né, bloqueia do ponto de vista formal, porque não precisava nem dos anúncios da Guarda Revolucionária com relação ao bloqueio do Estreito de Hormuz. Basta o conflito e os ataques que as agências, que as companhias de navios-tanque, de petroleiros, como a MSC, por exemplo, simplesmente parassem de mandar os seus navios ou petroleiros passarem pelo Estreito de Hormuz. Quer dizer, agora, então, nós temos um choque muito importante, um risco muito grande, até de um choque do petróleo, claro que com características bem diferentes de 73, enfim, da guerra do Yom Kippur, mas, de qualquer forma, um risco muito grande de impactar, né? Inclusive, não só países da região ali, como a Arábia Saudita, Catar, entre outros, que já está impactado, mas veja, a França, por exemplo, já declarou que vai aumentar o seu arsenal nuclear, né? França e Alemanha estão aí num acordo conjunto para se tornarem aí protetores, guarda-chuvas nucleares da Europa, né? Essa questão do Estreito de Hormuz, e por que eu estou falando isso? Porque a guerra não está tão focada mais, e como bem disse o Josias, hoje já é uma guerra regionalizada, né? É uma questão de tempo para saber se o Trump recua e aí os países do Golfo não entram, não retaliam o Irã, ou se Trump não recuar, e ele está falando que ele está muito tranquilo para manter essa guerra por 4 semanas, veja, não precisa de 4 semanas, basta alguns dias já nessa semana para a gente ter a possibilidade de retaliação por parte desses países do Golfo. E se isso acontecer, algo que já está regionalizado pode piorar,
porque aí sim nós teríamos uma crise ainda mais forte com relação à questão do petróleo, até porque, veja, Catar, a própria Arábia Saudita já estão fechando ali as companhias, né, ExxonMobil, entre outras, já estão parando de explorar, né, com risco grande de ter ali um desabastecimento. A Ásia vai ser, em primeiro lugar, a mais impactada, não só a China, mas Japão e Coreia do Sul, que dependem muito do petróleo vindo dessa região. A China tem estoques, então ela ainda consegue aguentar por um certo tempo, mas a gente não sabe até quando. A Europa pode também ser muito afetada. Veja, depois da guerra da Ucrânia, a Europa passou a contar com o Catar, por exemplo, para ter acesso a gás liquefeito, né? Ao gás que antes era provido pela Rússia. Então, uma das diversificações era depender do Catar. Não acontecendo isso, a Europa também começa a ficar acuada. O regime iraniano, se o risco é a derrubada do regime, não existe meio termo para o Irã. Né? O Irã, quando você tem um regime acuado, como é o caso hoje, ele não está pensando em meias medidas. Pelo contrário, ele vai para tudo ou nada, porque não tem mais nada a perder. Né? Então, e por que eu estou falando tudo isso? Por causa do risco grande. Os comentários de Netanyahu e Trump, na verdade, não são eles que têm exatamente o controle, a não ser que eles cessem e entrem, de fato, numa fase de negociação. Mas não é o que está aparecendo. E se continuarem dessa forma, eles perdem o controle dessa narrativa. Né? Por quê? Porque o Irã tem uma outra tática, que é uma guerra prolongada, que é também espalhar isso para os outros países, a fim de pressionar esses outros países junto aos Estados Unidos. Conclusão, o Irã não tem nada a perder a essa altura do campeonato, porque é uma proteção do regime, ele não está pensando na população iraniana, ele está pensando tão somente na manutenção do regime iraniano hoje. E com isso, ele não tem nenhum incentivo para recuar, pelo contrário. A gente tem até essa fala de Emmanuel Macron a respeito dessa preocupação e acho que vale a pena a gente ouvir. Vamos lá. C'est pourquoi j'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal pour couper court à toute spéculation. Nous ne communiquerons plus sur les chiffres de notre arsenal nucléaire, contrairement à ce qui avait pu être le cas par le passé. Pour être libre donc, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Cette augmentation de notre arsenal en témoigne. Josias, isso de ouvir dá frio na espinha até, né? Porque para você ser temido, você precisa ser poderoso. Né? Imagina todo mundo ser poderoso desta maneira. Qual é o receio, hein, Josias? Como é que você analisou essa fala de Emmanuel Macron? Essa é a teoria dos militares, não é? Seja de que país for, os militares costumam raciocinar, costumam desenvolver a tese segundo a qual, se você deseja evitar a guerra, deve se preparar para ela, deve estar bem equipado para que o seu adversário o tema tanto que não ouse atacá-lo. É mais ou menos o raciocínio que o Emmanuel Macron está desenvolvendo. A França hoje já é a quarta potência nuclear do mundo e ele está achando que é pouco. Ele precisa ter alguns artefatos atômicos a mais para que o mundo o respeite. A esse ponto chegamos, Fabiola, porque venceu no mês passado o último tratado que havia entre Estados Unidos e Rússia, um tratado de não proliferação de armas nucleares, e com o fim desse tratado, agora está todo mundo mais ou menos liberado para fazer o que bem entender. E o Trump está estimulando essa sensação de que, de fato, hoje, no mundo, é preciso estar armado para ser respeitado, o que é uma pena, porque hoje temos aí 9 países com artefatos nucleares e conviria deter essa escalada, não é? Mas não é o que está acontecendo
infelizmente. E nesse conflito do Oriente Médio, nesse ataque contra o Irã, o Trump deixou os aliados europeus no escuro, né? Hoje, os países da Europa, que em incursões militares anteriores dos Estados Unidos, sob outras presidências, até participaram, alguns países participaram das guerras que os Estados Unidos fomentaram no exterior. Agora não, agora a Europa está observando como espectadora, e os países ficam ali oscilando entre um apoio cauteloso a essa incursão militar do Trump e o apelo a um retorno à diplomacia, né? Mas viraram espectadores. E aí estão todos eles meio que atônitos, discutindo a conjuntura. Além de se armar, o Macron está combinando lá com o chanceler da Alemanha, o Friedrich Merz, para que eles tenham ações conjuntas também, afora o fato de que já estão ali participando da União Europeia, eles querem se entender num acordo bilateral para se armar e combinar de, eventualmente, se defenderem mutuamente contra eventuais ataques. Então, estamos vivendo um salve-se quem puder, Fabiola, no mundo. E até queria aproveitar, Fabiola, se me permite, para perguntar para o professor como é que ele interpreta esse novo papel a que o Trump relegou a Europa, né? O papel de espectadora. E qual seria o melhor comportamento dos países europeus diante do que está acontecendo na região do Oriente Médio? O que a Europa deveria fazer? O que os países europeus, como eles deveriam se comportar? O que tem acontecido, e isso não é de hoje, né? É o Trump colocado a Europa como tão somente vassala aí dos Estados Unidos, ou seja, eu tomo as decisões porque eu, Estados Unidos, tenho dinheiro, tenho a capacidade militar, a Europa me acompanha se quiser, do contrário, ela tão somente é chamada para complementar aquilo que eu, Estados Unidos, decidi e pronto. Ou seja, colocou a Europa simplesmente como um ator complementar às decisões norte-americanas nesse novo tabuleiro geopolítico, que, na verdade, é o que a gente chama nas relações internacionais um mundo realista, né? Eu costumo dizer que é um mundo realista, mas com princípios geoeconômicos, ou seja, para se conseguir entender hoje o mundo, você tem que colocar um quadro teórico aí que associa princípios da escola realista, das RIs, ou seja, que permanece o mundo, o que permanece a lei do mais forte, a chamada paz armada, né? O Trump, inclusive, já mencionou isso, né? De que também Trump tem reiterado isso, que para se manter a paz, ele deve se armar cada vez mais, e tem demonstrado isso por meio de investimentos maiores na área de defesa e equipamentos militares. A Europa, por sua vez, tem escalado, né, pelo menos do ponto de vista militar, por causa do tratamento dos Estados Unidos em relação à OTAN, né? Entendo, inclusive, que há uma fissura aí na OTAN. Veja que o Mark Rutte ele tem falado, combinado até, em declarado sobre a participação da Europa para que países europeus, na medida em que for possível, ajudem aqui os Estados Unidos, mas o que me dá a impressão nos seus discursos não é de que a OTAN viria em socorro dos Estados Unidos nesse primeiro momento. Então, nesse aspecto, acho que o que tem sido o discurso não é como anteriormente, e de que a primeira palavra seria de que a OTAN estaria junto com os Estados Unidos, mas não é o que tem sido em princípio, né? A gente não tem visto aí pronunciamentos contundentes em torno de apoio à guerra dos Estados Unidos, né? Pelo menos concretos, né? Apenas no discurso. Então, acho que a Europa, o ideal seria, de fato, se manter afastada dessa guerra, não incentivar o projeto de Trump e também o projeto do Irã,
porque, inclusive, não entendo que havia boa-fé nem de um lado nem de outro nas negociações em Genebra, porque aí se parte de uma percepção dos dois países, no caso do Irã, de que uma guerra prolongada o Irã consegue administrar, e aí poderia voltar na mesa de negociação um pouco melhor, e os Estados Unidos não tendo problemas, efeitos negativos do ponto de vista eleitoral, inclusive, dentro dos Estados Unidos, na medida em que morrem soldados americanos e na medida em que essa guerra vai ficando cada vez mais cara, a percepção da população americana é cada vez pior em relação a essa participação dos Estados Unidos, ou melhor, a entrada dos Estados Unidos nessa guerra ou nesse conflito. Então, o Irã está contando que os Estados Unidos deve se cansar e, por sua vez, entrar numa mesa de negociação e o Irã entrar mais beneficiado nessa mesa de negociação. A Europa tem que tomar muito cuidado, porque a questão de se espalhar para a Europa é muito grande, principalmente quando se fecha ali o Estreito de Hormuz, né? Queria analisar essas declarações e essas postagens de Donald Trump, né? Ele que é o todo-poderoso, vamos dizer assim, dessa guerra neste momento e tem falado sobre isso. O presidente Donald Trump afirmou hoje que é tarde demais para negociar com o Irã. Ele que tinha dito antes que era possível negociar com o Irã, diz que é tarde demais. Essa fala foi dada durante a escalada desses conflitos. Aí ele disse, a defesa aérea, a força aérea, a marinha, as lideranças deles desapareceram. Eles querem conversar, eu disse, tarde demais, foi o que disse Donald Trump. O presidente usou as redes sociais para comentar isso, falando que já é tarde demais para essa conversa, foi o que disse o presidente dos Estados Unidos. Isso significa o quê, professor, quando ele fala que é tarde demais para conversar? Significa que, na verdade, os Estados Unidos e Donald Trump nunca estiveram a fim, de fato, de chegar a qualquer tipo de acordo com o Irã. O que eu tenho a impressão é que, na questão em Genebra, o que eles estavam fazendo era dando tempo para que as Forças Armadas americanas se preparassem ali na região do Golfo para bombardear o Irã, né? Primeiro, esse é o ponto. Segundo, o Donald Trump está muito convicto de que a guerra vai ser rápida, e rápido para ele aí é 4 semanas. Bom, numa escalada, na velocidade que a gente está vendo as coisas acontecerem, até porque o Irã está espalhando essa guerra, né? Não acho que vai ser exatamente como o Donald Trump está pensando, algum ataque cirúrgico rápido, ou até mudança de regime apenas com bombardeamento. Veja que Donald Trump já está, inclusive, pensando em mandar soldados para o solo americano, ou seja, jogar de vez tudo aquilo que ele prometeu durante as eleições no lixo, né? Ou seja, colocar boots on the ground no Irã e aí partir para uma tentativa de mudança de regime. E aí aquele cenário do Iraque 2003 começa a ficar cada vez, cenário do Iraque e da Líbia começa a ficar cada vez mais próximo, né? Coisa que os Estados Unidos já aprendeu, pelo menos nas administrações anteriores, de que isso pode se voltar contra o próprio Estados Unidos, a própria economia americana e a própria tensão social dentro dos Estados Unidos. Por outro lado, o Irã também já joga justamente com a possibilidade de ter uma guerra longa. Veja, há aí um gap temporal entre os dois países. Estados Unidos acha que a guerra vai ser rápida e o Irã já se prepara para uma guerra longa, inclusive espalhando essa guerra por todo o Golfo e, quiçá, mais global, na medida em que ele fecha ali o Estreito de Hormuz, né? Então, o Irã está administrando essa guerra, não sei até quando ele também aguenta, mas, de qualquer forma, resumindo tudo, né? Para mim, parece muito que os dois países já queriam esse conflito já nas negociações de Genebra, cada um por motivos diferentes, cada um por percepções diferentes do ponto de vista estratégico. Um achando que uma guerra longa e administrada ia ser melhor do que tentar a negociação, e os Estados Unidos entendendo que se eu agir rápido e pelo sucesso na Venezuela, eu vou conseguir algo similar ali no Irã, né? E não é exatamente isso que vai acontecer. Conclusão, infelizmente,
o risco de se perder o controle dessa narrativa é muito grande. Aliás, tem um outro post de Donald Trump que dá para a gente juntar nisso. Queria até ouvir o Josias a respeito dessa análise. Ele dizendo, inclusive, que a culpa do Biden, que o armazenamento os estoques de munições dos Estados Unidos estão baixos. Olha lá o post dele. Os estoques de munições dos Estados Unidos, em termos de armamento médio e médio superior, nunca foram tão altos ou melhores. Como foi dito hoje, temos um suprimento praticamente ilimitado dessas armas. Guerras podem ser travadas para sempre, com muito sucesso, usando apenas esses suprimentos. Aí ele está explicando aqui, no quesito armamento de ponta, temos um bom suprimento, mas não estamos onde gostaríamos. Muitas outras armas de qualidade estão armazenadas para nós em países distantes. Aí ele coloca, o sonolento Joe Biden gastou todo o seu tempo e o dinheiro do nosso país dando tudo para a Ucrânia, centenas de bilhões de dólares em armamento. E embora tenha doado grande parte do armamento de ponta, de graça, não se preocupou em repô-lo. Felizmente, reconstruí as Forças Armadas no meu primeiro mandato e continuo a fazê-lo. Os Estados Unidos estão abastecidos e prontos para vencer e com folga. Obrigado pela atenção. Ele reclama e depois diz, está tudo bem, Josias? Curso, Fabiola, que não orna com o compromisso de campanha que ele assumiu, né? Ele está lamentando ter pouca arma à disposição. E durante a campanha ele disse que ia terminar com esse intervencionismo dos Estados Unidos, com essa mania de enviar soldados ao exterior para guerras longínquas, né? Então ele está, na prática, se comportando na contramão do que ele disse que faria. E isso é mais uma evidência, Fabiola, que não se deve confiar em político de pele laranja, né? Aliás, por segurança, convém desconfiar de políticos de todas as cores. E no caso do Trump, nem os mais ferozes apoiadores dele estão a salvo desse vice-versa retórico que marca a trajetória do Trump. Quem dava a vida por ele começa a enxergar o ceticismo como um refúgio seguro. O Trump se tornou no Irã um ex-Trump. Na campanha, o Trump prometeu, lá em 2024, colocar os Estados Unidos em primeiro lugar. Ele assegurou naquela ocasião, não vou começar guerras, eu vou parar guerras. De repente, ele optou por colocar as conveniências de Israel e do Netanyahu à frente dos interesses americanos e, ao ordenar esse ataque contra o Irã, ele mordeu a própria língua. Em 2012, o Trump insinuou que o Barack Obama, que estava com a popularidade em declínio, iniciaria uma guerra no Oriente Médio. Ele disse naquela ocasião, fez uma postagem, agora os números do Obama estão em queda livre e preparem-se, porque ele vai lançar ataques na Líbia ou no Irã. Ele está desesperado, disse o Trump naquela ocasião. Por esse alto critério, o Trump agora está apavorado com a perspectiva de perder a maioria no Congresso nas eleições de novembro. Por isso, foi bombardear o Irã. Em 2013, o Trump voltou à carga. Ele disse, olha, lembrem que eu predisse há muito tempo que o Obama vai atacar o Irã por causa da sua incapacidade de negociar adequadamente. Ele não é habilidoso. Agora, os negociadores do Trump estavam tricotando com a diplomacia iraniana às vésperas desse bombardeio. Então, faltou a habilidade, né? E em 2016, Fabiola, o Trump condenava a mania da Casa Branca de se meter em nações alheias para impor as vontades dos Estados Unidos, do Império. Vamos parar com essa política imprudente, custosa, de mudança de regimes. Quando ele sequestrou o Nicolás Maduro e, junto, sequestrou também o petróleo da Venezuela, saiu barato para os Estados Unidos. Mas agora, a teocracia iraniana, a teocracia sanguinária do Irã, mesmo enfraquecida, ela quer mostrar ao Trump que ele também está sujeito à condição humana. Então está dificultando, está mostrando para o Trump, olha, aqui não é Venezuela, aqui o osso é mais duro de roer. E quando começarem a chegar os cadáveres de soldados americanos ensacados, Fabiola, já começaram, agora tem meia dúzia de cadáveres, mas o próprio Trump, os seus auxiliares, avisam que isso vai aumentar, que esse número de cadáveres vai aumentar. À medida que cresce o número de cadáveres, crescerá também
a aversão dos americanos, e não estamos falando agora só dos inimigos, dos eleitores que são avessos ao Trump, não. Estamos falando do próprio conjunto do eleitorado que idolatra o Trump. Ou gente que participa daquele MAGA, Make America Great Again, essa turma toda está olhando de cara torcida, de nariz torcido para o Trump, porque o compromisso dele não era esse, Fabiola. Inclusive, o americano hoje tem uma verdadeira ojeriza por gastar dinheiro do contribuinte doméstico em conflitos que as pessoas não conseguem entender por que começaram. 10 horas e 39 minutos. Eu agradeço o professor Alexandre Coelho que esteve conosco. Qualquer coisa a gente volta a te chamar, tá, professor? Vamos seguir aqui, a gente tem outros convidados chegando também. Muito obrigada, até! Obrigado. Até, muito obrigado a vocês. Tchau, tchau.